Quando a gente pensa em dinossauro, o que vem à cabeça? Um bicho gigante, assustador, tipo T-Rex, né? Mas e se a gente descobrisse que a história da evolução de um dos grupos mais estranhos de dinossauros foi virada de cabeça para baixo por uma criatura que não era maior que uma galinha? Dá uma olhada nessa imagem. Pode parecer um pássaro exótico, meio diferente, mas sim, isso aí é um dinossauro. E ele pertence a uma família que está fazendo os cientistas repensarem um monte de coisas. E olha, isso aqui não é só uma curiosidade de museu, não. A história desse bichinho abala uma teoria da evolução que já estava de pé há muito tempo e mostra, na prática, como a ciência funciona, sempre se corrigindo. Para entender o tamanho do impacto dessa descoberta, primeiro a gente precisa conhecer a família. Então vamos lá, vamos conhecer os alvarezessauros. Os alvarezessauros eram, assim, bem únicos. Eram dinossauros carnívoros, só que em miniatura. Corpos levinhos, cabeças pequenas com dentes minúsculos. Nada a ver com os primos gigantescos deles. Eles apareceram há uns 150 milhões de anos e seus fósseis foram achados principalmente na Ásia e na América do Sul. Por muito tempo, os cientistas tinham uma explicação que parecia perfeita, sabe? Bem organizada, lógica, para explicar as características tão diferentes desses animais, especialmente o tamanho deles. Essa era a pergunta de $1 milhão. No mundo dos dinossauros carnívoros, onde ser maior quase sempre era melhor, como é que um grupo inteiro foi na contramão e ficou pequeno? A pista, ou o que se achava que era a pista, estava nas mãos deles. A teoria era elegante. Os paleontólogos viram que as espécies mais recentes de alvarezessauros tinham os braços curtíssimos, com um dedo só, bem forte, e uma garra poderosa. A conclusão parecia óbvia. Eles devem ter encolhido ao longo de milhões de anos para se adaptar a uma dieta de formigas e cupins, usando essa garra como uma ferramenta para cavar ninhos. Fazia todo o sentido do mundo. Até o dia em que deixou de fazer. E é aqui que a nossa história dá uma virada de roteiro. Tudo muda com um fóssil encontrado lá na Patagônia Argentina, uma região que é um verdadeiro baú do tesouro para a paleontologia. Conheçam o Aunachetri ceropoliciensis. O nome é complicado, eu sei, mas esse fóssil encontrado na área de La Buitrera é o protagonista que chegou para bagunçar tudo o que a gente sabia. E o que torna esse fóssil tão especial é a idade dele. Com 95 milhões de anos, ele não é um dos membros mais recentes da família. Pelo contrário, ele é um dos mais antigos. É tipo uma foto rara de como tudo começou para os alvarezauros. Agora, o tamanho dele é o que realmente choca. Ele media só 70 centímetros, do focinho à cauda. E detalhe, metade disso era só a cauda. Ou seja, era um peixe minúsculo para ser um dinossauro carnívoro. E o peso? Cerca de 1 quilo. Isso mesmo, 1 quilograma. Literalmente, o tamanho e o peso de uma galinha. E essa informação é crucial para a nossa história. E a qualidade desse fóssil é o que faz dele uma verdadeira pedra de Roseta. Por ser o mais completo do seu tipo na América do Sul, com poucas partes faltando, ele permitiu que os cientistas analisassem em detalhes, como nunca antes, como eram um dos primeiros membros dessa linhagem. A resposta para o quebra-cabeça, a peça que não encaixava na teoria antiga, estava escondida num detalhe anatômico bem específico. Com um espécime tão antigo e tão completo em mãos, os cientistas puderam olhar para as características mais primitivas do grupo. E o que eles viram nas mãos desse animal foi a grande surpresa. Preste atenção nessa citação que muda o jogo de um dos pesquisadores envolvidos, o Sebastião Apesteguia. As mãos do Aunachetri não eram especializadas para comer insetos. Elas ainda eram as mãos de um predador carnívoro mais comum, com 3 dedos funcionais. E, no entanto, o animal já era minúsculo. E aí está o ponto crucial. A teoria estava de cabeça para baixo. Os alvarezauros não encolheram para se especializar. Eles já eram pequenos desde o início da sua história evolutiva. Essa descoberta não só corrige um detalhezinho, ela força os cientistas a reescreverem completamente o capítulo sobre a evolução desse grupo de dinossauros. Vamos organizar a nova linha do tempo, então. Primeiro, o grupo já era pequeno. Segundo, ser pequeno era uma característica fundamental deles, não resultado de uma mudança de dieta. E terceiro, a teoria de que eles encolheram para comer insetos está, portanto, errada. A especialização da mão veio bem depois. Se tem uma coisa para levar dessa análise, é esta aqui. A ordem dos eventos foi invertida. O tamanho pequeno não foi uma consequência da especialização, mas sim a condição inicial, o ponto de partida, a partir do qual a especialização evoluiu mais tarde. E o impacto vai além.
Com esse novo entendimento das características primitivas do grupo, os pesquisadores puderam olhar para outros fósseis misteriosos da América do Norte e do Reino Unido e finalmente identificá-los. Eram, sim, membros da família Alvarezsaurus. E assim, a história desse pequeno dinossauro ilustra perfeitamente como a ciência funciona. Uma única descoberta, de um animal não maior que uma galinha, pode virar décadas de teoria de ponta cabeça. O que nos faz perguntar: que outras verdades sobre o passado do nosso planeta estão lá fora esperando para reescrever o próximo capítulo?